3 segundos você ganhava outro Big Mac. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, um pouco de gergelim. Deu uns 3, né? Eu lembro até hoje, mas, por exemplo, você acha que eu gosto daquele pepino hoje? Que não é bom pra memória, né? Porque não sai, né? Você vai e volta. Mas, então a mídia, ela influencia. Mas, por exemplo, hoje, eu sei o que eu quero consumir. Eu gostaria de saber isso mais jovem. Porque aí eu escolheria o que eu quero. Não a mídia pautar a minha vontade. Mas isso por quê? Por conta do conhecimento que eu adquiri. Né? Eu não ligo de ser minoria às vezes. Por quê? A minoria de hoje pode estar à frente do seu tempo. Você pode ser maioria amanhã. Né? Agora hoje tem um negócio chato, que eu acho que é um tema que vocês podiam buscar um pouco mais. Hoje parece que não é certo você ter opinião sobre as coisas. Parece que quando você tem uma opinião, você está discriminando. Hoje você tem que ser politicamente correto. Que a mídia muitas vezes pauta. Ah, não, isso não é legal falar. Ah, o que vão pensar? Não, eu não gosto disso. Não é que eu estou discriminando, que eu acho que não gosto, não quero comer isso. Ah, mas todo mundo vai. Hoje em dia tudo é racismo, né? Não, e assim, eu não estou nem falando, eu não estou falando nem das discussões de gênero, que isso para mim é um absurdo você, né, cercear. Eu estou falando assim, às vezes, não, hoje o chique é tomar, sei lá, Prosecco. Não, é mais chique. Não, mas eu não gosto. Como você não gosta? Todo mundo gosta. Você tem que gostar também. Né? Ah, não, mas ele não gosta, então não vou nem convidar. Né? Por exemplo, na minha época, fumar era chique. Porque a propaganda... Hoje, se alguém fuma na roda, isso é uma coisa boa. A mídia hoje não faz mais aquela, né, apologia ao cigarro. Né? Mas antes fazia. Então você estava naquela onda. Então eu acho que isso é uma coisa que... Você ter opinião hoje, você paga caro por isso. Então hoje eu acho que isso é um grande preconceito. Que eu acho que está um pouco fora do momento. Acho que a gente tem que ter opinião. Agora, específico no direito, como é a sua visão da mídia sobre a profissão? Perdão. A mídia, na verdade, ela... Nossa. Você tem que separar o ato da atividade, Vitória. O ato, ele é personalíssimo. Eu falo isso para meus alunos. Por exemplo, a atividade do advogado, ela é nobre. O advogado está lá para contar a sua história. Essa é a atividade. Agora, se ele, por exemplo, instrui você a mentir, não é a atividade do advogado. Esse é um ato errado do profissional. Então você tem que punir o profissional, não a atividade. Porque a atividade da advocacia, como da medicina, por exemplo, se um médico opera você sabendo que é só para ganhar dinheiro que você não tem um problema, o errado é a medicina? Não. É o médico que utilizou do seu conhecimento para praticar um ato totalmente ilegal, ilícito e antiético. Tá? E a gente confunde muito isso em todas as profissões. Na advocacia tem muita advogada, cuidado, hein? Advogado é... Não, a distorção está no ser humano, não na atividade. Então eu não gosto, seja da mídia ou seja de amigos, quando a gente faz uma crítica genérica. Então é o seguinte, por exemplo, político é tudo igual. Não, a política é necessária. Agora, o mal político, ele está no lugar errado. A advocacia, ela é necessária. Né? Mas, se o advogado cometer um crime para defender o seu cliente, ele também está errado. Então, eu gostaria que isso ficasse mais claro para aquele que está consumindo a informação. Né? Ele saber que é o seguinte, uma coisa é a atividade, outra coisa é o ato. O ato, por exemplo, que você, não sei se você tem irmãos? Não. Sua filha é única. Mas vamos imaginar, Letícia tem? Tenho, mais velho. Mais velho. Se alguém culpar a Letícia por um ato que o irmão dela praticou, ela vai falar, isso não é justo. Porque quem fez foi ele, não fui eu. A minha parte da atividade eu fiz certo. Só que quando a gente passa isso para a vida social, a gente esquece dessa condição que a gente usa na nossa defesa. Só que quando é alguém que você não tem amizade ou não conhece, você generaliza. Quer dizer, não você. As pessoas tendem a generalizar. Tá vendo? Eu fui lá na universidade e tal e me atenderam mal. Quem atenderam? Não, dá um nome. Porque eu não posso penalizar toda uma instituição por conta de um ato desviado. Então, quando a mídia, ou qualquer outro, não estou dizendo a mídia, quando alguém que tem
a responsabilidade de informar não informa como deveria, isso para mim é um desserviço. Né? E agora falando sobre os símbolos. Quais são os principais símbolos imateriais e materiais do direito? É tanta coisa que eu falo assim. Para mim, eu vou resumir, porque é um ambiente que vocês não conhecem o seguinte. Se eu tivesse que resumir o direito em uma coisa para simbolizar a carreira, é o seguinte: não é uma ciência perfeita, mas é a que eu conheço para buscar o bem mais precioso que todos nós queremos, que é a justiça. Então você fala assim, simbolizar isso de maneira bem, eu diria, bem informal para vocês que não são da área, aquela coisa da balança, né? E a justiça com a venda nos olhos, porque é o seguinte, né? Ela é cega no sentido do quê? Ela depende das provas materiais, depende das testemunhas, elas dependem de tudo para tentar fazer o quê? Distribuir a justiça. Ser igual para ambos os lados, né? Assim, justiça é atribuir a cada um que lhe compete, Letícia. Então é o seguinte, o que compete para você talvez não seja a mesma coisa que compete a Vitória. Eu tenho um primo advogado que ele fala isso. Ele explicou para mim qual que era o significado da deusa dos olhos vendados, né? Olhos vendados. Ele falou exatamente isso que você acabou de falar. E qual é a importância desses símbolos? Eu acho o seguinte, símbolos, o próprio nome já diz, ele simboliza algo, ele representa algo. E eu digo, o direito ele tem que representar a busca da justiça. Por quê? Porque nem sempre a justiça consegue ser alcançada. Até por impossibilidade. Por exemplo, você pode ser penalizada por algo e morrer antes de cumprir a pena. Né? Eu posso, de alguma maneira, saber que você praticou, mas eu não consegui provar. E aí você fala, pô, mas isso não é justo. Né? A justiça ela não é perfeita. Né? Mas o maior símbolo do direito é a busca pela justiça. E justiça é atribuir a cada um que lhe compete. Nem todos são iguais. Dentro dessa, quer dizer, a pena de cada um é igual. Se vocês participarem de um delito, cada um teve uma participação. Eu tenho que medir qual foi a responsabilidade de cada um. Né? O que ocasionou a cada um da participação de vocês. E é isso que às vezes a gente não entende. Para aquele que não opera no direito, ele confunde muito justiça com vingança, que não tem nada a ver. A vingança é um sentimento emotivo que, na verdade, transforma algo que aconteceu em ira. Né? A ira, ela muda. A ira não é justa. Você tem que, por exemplo, às vezes você passa do limite. Quantas vezes vocês vão ver na televisão, sei lá, acontece um crime, sai na mídia, aí você vê um monte de gente com cartaz, justiça, o que não é justiça? Muitos estão querendo fazer vingança, porque tiveram uma situação que ela achou que é semelhante, mas não é. Né? Você tem que apurar os fatos, porque não existe nada pior do que você impor uma pena a alguém e amanhã ver que você errou. Às vezes é melhor você respirar fundo, buscar um pouco mais de prova, do que você acabar com a vida de uma pessoa. Porque tirando a saúde, que eu acho que está ligado, o bem mais precioso do ser humano é a liberdade. Vocês imaginem vocês não terem liberdade para pensar, para andar, para se locomover, para falar o que vocês pensam. E quem que defende isso? É o direito. É o direito. Não é outra coisa. Certo. E no meio da nossa pesquisa, o que mais sobressaiu foi o modo do profissional de direito, como ele fala e o modo que ele se veste. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Do porquê, assim, a maioria quem tem essa visão de fora, está sempre de social, fala o português mais culto. Por quê? Eu acho assim, então vamos pegar o meu caso. Eu tenho tentado me aproximar um pouco da realidade. Você vê que hoje eu vim aqui, eu vim com blazer, estou sem gravata, né? Porque eu acho que é um ambiente que propicia isso. Né? Quanto à minha linguagem, eu tento falar o mais simples possível. Eu aqui não sei, mas eu fico aí autocrítico de vocês, mas eu tento usar tanto na minha aula quanto no bate-papo a linguagem mais simples possível. Por quê? Porque a chance do maior número de pessoas me compreenderem é maior. Não acredito que você precisa demonstrar um conhecimento ou palavras muito mais formais
para expressar o seu conhecimento. Agora, erros de plural, português, eu acho que isso é um cuidado que todo profissional tem que ter, porque a gente tem uma formação, né? Nós temos uma formação específica para isso. A retórica, a oratória, a defesa oral, ela é muito importante na nossa profissão, né? São vários os casos que a gente se manifesta não só pela via escrita, né, por petições, mas a defesa em tribunais de julgamento, a defesa oral, verbal, ela é importante. Então eu acho que o profissional tem que ter essa habilidade, né? Quanto à vestimenta, eu acho que cada profissão tem a sua característica, tem a sua liturgia, tem a sua maneira de se apresentar. Se você pegar um médico, um dentista, geralmente eles estão com roupas brancas, identificam uma profissão. Se você pegar um jornalista, sempre está com uma roupa mais descolada, que demonstra o quê? Está aberto para informação, uma cultura mais despojada. É uma maneira de se representar, né, aquela profissão, né? Então, eu acho que isso não é uma identidade, não é um distanciamento. Então, eu acho que cada profissão, ela tem, na sua fala, na sua escrita, no seu comportamento visual, ela tem uma identidade. Eu acho isso legal, né? Legal não no sentido do direito, eu acho isso interessante, né? E falo uma coisa, por exemplo, vocês estão num campus aqui do Rudy Ramos, que eu acho isso formidável, genial, né? Eu estudei, por exemplo, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Eu digo que isso aqui se aproxima muito de um campus americano. Você convive com várias culturas diferentes, né? Pô, você quer coisa mais genial que você pegar um aluno de direito, poder bater papo no intervalo com alguém do jornalismo, com alguém do odonto, psicologia, letras. Quer dizer, isso faz parte da sua formação, né? Num ambiente como esse, então eu acho que é a oportunidade que você tem de socializar. Eu acho que essa convivência acadêmica, ela forja a personalidade da gente, porque você começa a entender o mundo com um pouco mais de flexibilidade, ele é um pouco maior do que a tua profissão. Eu não gosto dessa coisa assim, não, nós do direito temos que ficar só falando com pessoas do direito. Eu não acho isso interessante, principalmente para o mundo de hoje. E falando sobre a vida universitária, Ótimo. Como foi a sua vida universitária? Maravilhosa. Eu digo o seguinte, como todos Muitas festas. Como todos vocês, fazendo uma análise, sempre depois que acaba o curso, você acha que você podia ter estudado um pouco mais, né? Porque é uma fase muito rica da vida da gente. Eu costumo dizer que o 6º ano, porque o direito são 5, o 6º ano é o mais difícil, por quê? Porque é o ano que você se forma e você tem que começar a trabalhar e desenvolver o que você aprendeu. Na prática é onde você aprende. Eu acho que eu entrei muito novo na faculdade, entrei com 17, como eu disse para vocês, e saí com 21. É uma fase onde a gente está, né, toda a nossa efervescência de adolescência, um início de fase adulta, onde você quer aproveitar todos os momentos. Eu aproveitei todos os momentos que eu pude na universidade, né, e acho que poderia ter estudado mais, né, mas não me fez falta. Hoje eu digo para vocês assim, que tudo que eu não estudei durante o período acadêmico, eu absorvi o quê? De sociabilidade, de entendimento da vida coletiva no ambiente acadêmico, que eu participei academicamente falando, eu me dediquei muito mais à vida de representação na faculdade, eu fui presidente atlético, presidente do centro acadêmico, eu tive uma formação junto com os professores, porque eu participava de todas as reuniões docentes, né, do corpo docente da faculdade. Os meus relacionamentos acabaram se tornando os meus professores, então eu ficava muito mais com eles fora da sala de aula, com a vivência de poder, por exemplo, sair para jantar ou tomar uma cerveja com eles e aprender muito mais fora da sala do que dentro, porque aí eu me soltava mais, pode não parecer, mas eu em sala de aula eu sempre fui muito tímido, então eu não gostava de perguntar muito, mas num bate-papo eu perguntava mais. Eu tive, depois na minha vida profissional, eu cheguei a trabalhar com professores meus que já tinham se aposentado e eu chamei para trabalhar comigo, aquilo foi genial, né? Que legal. Então eu via a vida acadêmica como isso. O grande patrimônio que eu tenho da minha vida acadêmica são as pessoas que eu conheci e as influências que eu tive para depois eu continuar estudando. Eu tinha um professor que falava o seguinte, Tunico, você não precisa estudar todo dia, mas tenha na tua cabeça que você vai ter que estudar sempre, porque a gente é sempre estudante. As leis mudam, os casos são diferentes, o que é bom para um cliente não é bom para o outro.
Então, você não precisa decorar tudo agora. Você precisa entender o sistema. Você precisa entender o que é ser justo. Porque a lei já está escrita. Se você souber entender, quando você pegar aquilo lá para ler, você vai saber interpretar. E esse foi o grande ensinamento. Né? Eu não procuro ter as leis de cabeça. Todo cliente que eu pego, eu vou lá e se eu tiver que ler a mesma coisa dele, eu vou lá ler. Não é essa a informação que eu quero guardar. Eu não quero esquecer o que eu tenho que buscar, que é a justiça. Para buscar a justiça, eu consulto a lei. Mas pode ser que a lei não seja justa. E pode ser que eu não consiga a justiça naquele momento. Tem uma frase que um professor meu falava, que não é dele, mas eu não vou lembrar de quem era, ele falou assim: se você quiser um motivo para ir contra a lei, alguma vez em uma defesa, vá a favor da justiça. Por quê? Para você ir contra a lei, se você for a favor da justiça, um dia o tempo vai te absolver. Porque um dia essa lei vai mudar e vai ser justa. Foi assim com a escravidão, foi assim com vários outros. Quem defendeu a escravidão quando era legal, pode ter perdido várias causas. Mas ele trabalhou para mudar aquilo. Então um dia, você pode não estar viva, mas você vai ser absolvida pela ilegalidade que você praticou se você estivesse defendendo a justiça. Entendi. E como que eram os seus colegas de curso e como era o seu cotidiano de estudo? Todo tipo. Eu tenho colegas, por exemplo, segunda-feira eu vou visitar um colega meu, se formou na minha turma, ele é coronel da PM hoje, estava começando na corporação naquela época, nunca advogou, mas usou o direito em toda a sua carreira profissional, é um dos melhores comandantes que eu conheço da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tenho uma grande colega minha, né, com quem eu desfrutei da companhia há muito tempo, né, foi minha namorada e eu falo, hoje ela é juíza federal, uma das mais brilhantes que eu conheço na carreira. Eu tenho amigos meus que nunca advogaram, né, e que têm têm as suas empresas, têm a sua carreira comercial, mas que utilizam os ensinamentos que tiveram no direito na sua profissão. Né? Então eu digo que mesmo aqueles que não seguiram, eles utilizaram os ensinamentos da vida em sociedade, vou chamar de, que nós tivemos na faculdade, para o seu dia a dia, e hoje eles são pessoas muito mais tolerantes com o divergente. Daí a minha tese de que todo curso deveria ter uma pitadinha de direito. E como você conciliou seus estudos com a família, relacionamentos e hobbies? Eu não sei se está bom, mas eu me divirto bem, assim, eu acho que eu consigo fazer tudo, né, que eu me disponho a fazer. Todos nós, Letícia, temos a mesma coisa, que ninguém consegue fugir, são 24 horas no dia. Essas 24 horas, você distribui como você acha melhor, né? Essa disciplina eu sempre tive tempo e quero continuar tendo, tempo para trabalhar, tempo para desfrutar das pessoas que eu gosto, tempo para não fazer nada, porque eu não gosto da ideia, assim, por exemplo, você precisa tirar férias quando você estiver doente. Não, as férias são justamente para você não ficar doente. Né? Então você tem que tirar antes de ficar doente, você tem que saber desfrutar desses momentos. E eu acho que eu consigo bem, eu tenho uma vida bem agitada, né? Como eu te digo, hoje eu tenho 3 ocupações profissionais, eu tenho um escritório, eu tenho a atividade pública e tenho a docência. Tenho família, né? Tenho meus hobbies e acho que consigo administrar isso muito bem porque eu sou feliz. Né? Tenho saúde, que é o mais importante, para poder desfrutar. Né? Então eu acho tranquilo isso, viu? Eu acho bem tranquilo. E você dá dicas para os seus alunos conciliar isso? Porque sempre tem aquele aluno que chega e fala assim, professor, eu trabalho, faço isso, faço aquilo, não consegui concluir o trabalho. Você dá dicas para eles conseguirem conciliar o trabalho com a faculdade e final de semana e primeiro que eu acho que dica tem que ser quando a pessoa pede, né? Porque se ela não pede é porque ela não está a fim de ouvir. Então aí não adianta você falar. Agora, para você dar dica, você tem que entender a dinâmica das pessoas, e elas têm que estar prontas para mudar. Porque todos nós temos medo do que a gente não conhece. E tem gente que tem medo suficiente para não mudar nada. Aí primeiro você tem que trabalhar o medo, porque o medo é bom para você não fazer loucura. Mas ele também não pode impedir você de mudar um pouco das coisas que você não está contente. Né? Tem uma oração
da serenidade, que chama, que eu gosto muito, que é assim, que Deus me dê coragem para mudar as coisas que posso. Que Deus me dê serenidade para aceitar aquelas que não podem ser mudadas. Mas que Deus me dê, acima de tudo, sabedoria para distinguir uma das outras. Porque tem coisas que não adianta você ter coragem, você fala assim, isso aí eu não vou conseguir mudar. Então você tem que aceitar. Agora você tem que saber o que dá para você mudar um pouquinho, o que não dá. Você tem que ter coragem para avançar. Né? Às vezes você fala, não, mas tá bom assim, vou deixar. Aí você vai fazer o quê? Então, você não quer mudar, eu vou ficar falando para você mudar, eu perco a vida. Certo. E agora voltando, você falou que a sociedade em si vive em relação ao direito. Que partes da história você pode ressaltar que isso foi muito importante para essa área? Olha, você está falando no Brasil, no mundo? No mundo. Então vamos ao seguinte, vocês querem uma coisa impactante, vocês ficarem com raiva de mim, ao mesmo tempo ficar pensando na vida. Independente da religião de vocês, Jesus Cristo, antes de ser um líder religioso, era um rebelde revolucionário que foi contra as leis da época para buscar justiça. Ele morreu, 2000 anos depois, a gente ainda lembra dele. Por quê? Porque ele estava buscando justiça. Ele foi contra as leis. Os caras que condenaram ele, condenaram em cima das leis que vigiam na época. Né? Era uma outra época, mas aquilo lá era um ordenamento jurídico, era um ordenamento social que tinha leis. Então você fala, o direito sempre esteve envolvido, ou a busca de justiça sempre esteve envolvido em todas as transformações sociais. Então você fala, quando eu tenho no Brasil hoje, que vocês estão falando, um movimento contra desmandos ou com indícios de corrupção muito fortes, você vai buscar amparo para fazer essas coisas aonde? No direito. Né? Quando eu tenho lá, na minha geração, em 85, 86, né, 84, 85, a luta lá pelas diretas, que era a vontade de você escolher o seu representante, foi através do quê? Do direito. Tinha uma época que a gente não podia escolher. Só que agora também a gente tem que aprender a escolher direito. Que é um outro desafio nosso, porque agora a gente pode escolher. Antes você não podia, por exemplo. Você não podia votar para presidente, para prefeito, para governador. Agora você pode. Então você também, se você pode, você tem que usar da melhor maneira possível. Por quê? O método está aí. Então você fala, você não pode reclamar se você não participar. Como você vai participar? Através das regras de direito. Então, não é que eu quero defender o direito, porque o direito não precisa de defesa. Ele precisa ser usado. Né? Então eu acho que todas as transformações sociais, desde o início do convívio social, tem o direito envolvido. Eu acho. E, professor, quais foram as suas maiores realizações assim, de vida? E o que você ainda deseja realizar? Uma coisa que você não realizou ainda, tipo, que não deu certo, que você vislumbra lá no futuro, lá na frente? Em relação ao direito. Eu vou contar um segredo para vocês. Pode contar. Eu tenho uma... Como chama aquela coisa que você não quer contar para ninguém se não dá certo? Como que é? Fugiu a palavra. É meio que superstição. Né? Superstição, pode ser. Então, o que eu tenho que Tem fazer? Eu tenho uma isso coisa também. muito, que vai me fazer muito bem. Mas que quando der certo eu conto para vocês. Mas que eu estou trabalhando para isso. Ah, então tá. E vai dar muito certo. E o que já deu certo. Ah, Pode já falar. deu certo. Você já conquistou e... Eu acho assim, eu não tenho, eu volto a dizer, eu gosto de tudo que eu faço, não é um chavão, não. Eu gosto de coisas simples, né? Eu não sei, eu não quero balizar, eu acho que eu sou uma pessoa feliz, porque eu posso fazer o que eu acredito, eu acerto, eu erro, às vezes o que é importante para mim pode não ter sido importante para os outros, então eu não tenho essa coisa de exaltar o que eu fiz, eu sempre tenho projeto para fazer, só que eu não vou contar não. Mas se der certo, vocês serão os primeiros a saber. Ele falou, lembra aquilo? Ok. E como você vê o mundo hoje? E como que você gostaria que fosse no futuro? O mundo hoje é o mundo que a gente vive. Tem um filme que chama Meia-Noite em Paris, vocês já assistiram? Já ouvi falar. Então assiste. Resumindo assim, eu não sou daquelas pessoas que gostaria de viver em outra época. Esse filme do Diário é muito legal. Apesar das pessoas acharem o Diário às vezes um pouco inacessível, esse filme é uma mensagem bem fácil. Então ele diz o seguinte, não adianta você falar, não, bom era naquele tempo. Não, bom é o tempo que você vive. Porque é o tempo que você tem para atuar, para transformar. Eu não sei de onde eu venho.
E não sei para onde eu vou. Eu posso ter minhas crenças que justifiquem a minha estada aqui. Mas o meu momento é agora. Né? Se é agora, eu tenho que aproveitar. E assim, o tempo não acumula, Vitória. Não é igual o dinheiro que você põe no banco, você guardou 10 mil reais, amanhã você vai no banco, você tem 10 mil e mais o jurinho. Se eu guardar um tempo de 10 mil segundos hoje e não gastar, amanhã eu perdi, porque amanhã esse tempo já começou a contar para outra coisa. O de hoje eu não acumulei, não guarda. Né? Então, eu não penso nisso não. Eu acho que o nosso momento é agora, o mundo está excelente, porque é o que tem para hoje. A gente pode... É o que tem para hoje, nós podemos mudar, né? Nós podemos ser protagonista, quer dizer, fazer mudar ou assistir, é igual novela. Você pode ser o ator ou pode ligar e ver o que os outros estão fazendo. A decisão é sua. Você pode interferir ou aceitar. Né? Os dois são opções, são decisões. Eu, no que eu acho que eu consigo participar, eu gosto. Você falou de dinheiro, e aí eu te pergunto, se você ganhasse muito dinheiro hoje, se você ganhasse na Mega Sena amanhã, o que você faria? Eu? Eu não ia gastar tudo não, porque é muito, né? Para as coisas que eu preciso, eu tenho. Então eu digo para você, o meu foco não é o dinheiro. Meu foco é utilizar o dinheiro para as coisas que eu preciso. É muito relativo, mas, por exemplo, para o padrão de vida que eu acho que eu necessito, hoje, na fase de produção que eu estou, né? Então, com saúde, eu acho que eu tenho o suficiente para realizar os meus desejos materiais e para me dar uma tranquilidade para eu fazer o que eu gosto. Isso é importante. Né? Eu sempre penso assim, eu não preciso fazer nada por dinheiro. Eu posso fazer o que eu gosto, nos limites que eu acredito, e para isso receber um pagamento que vai me trazer conforto. Dinheiro é consequência. Essa é a relação. Eu tenho, assim, o conforto que o dinheiro pode me dar, e eu não preciso ficar preocupado com ele hoje. Até hoje, porque até hoje eu nunca fiquei. Assim, colocar em primeiro, não é a primeiro da minha lista. Então eu vejo que é necessário para você ter conforto, mas que você tem que balancear os seus princípios, a sua felicidade com o conforto. Porque o dinheiro traz conforto, né? Conforto de materiais. E voltando a falar da sua família, você falou que não é o primeiro na profissão. Quem foi? Minha mãe é advogada, nós nunca trabalhamos juntos, né? Mas eu já cheguei atrapalhando, porque minha mãe não foi na formatura, porque no dia que ela estava se formando, eu nasci. Então eu falo assim, se fosse para ela, ela fala, pô, filho, você não fui na formatura porque eu tive que ir para a maternidade. Minha mãe, como todos na época, minha mãe é uma vanguardista, para a época dela, né? Os irmãos da minha mãe, nenhum deles, pela idade e pelos hábitos da época, tiveram essa possibilidade de fazer uma faculdade, né? E minha mãe sempre foi muito estudiosa, minha mãe sim era estudiosa, né? E ela também foi atrás e acabou se formando. Então minha mãe é advogada, né? Mas nunca trabalhamos juntos, ela nunca me influenciou. Meu pai, como eu disse, nós nos separamos com 4 anos de idade, eu não vi mais. Eu sei que depois ele também fez direito, mas eu estou com 47, faz no mínimo 40 anos que eu não vejo. Então eu também não sei como ele desenvolveu na carreira, não tive essa influência, fiquei sabendo depois. E como você descreve a sua família? Maravilhosa, uma família que para a época não era uma família padrão, que foi maravilhoso, por quê? Porque saiu daquele box, né? Aquela coisa fechadinha que você acha assim, só tem um modelo para dar certo. Não, não tem um modelo só para dar certo. Se você tem amor e tem verdade na relação, isso é muito gostoso, você acaba superando os obstáculos de uma maneira muito mais tranquila. Então eu acho que minha família, tive amor daqueles que ficaram ao meu lado, dos meus avós. Minha avó está viva até hoje, minha avó está com 105, vai fazer 106 anos. Né? Morei com a minha avó um tempo, até minha mãe se reestruturar, e hoje minha avó mora com a minha mãe lá, e está bem, lúcida e tal. Então as minhas referências familiares, elas são muito fortes, em termos de ajuda, de se reinventar, de se reorganizar para sobreviver, de cada um ter o seu papel, né, de cada um ter que colaborar para as coisas acontecerem. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos eu comecei a trabalhar, quer dizer, isso adiantou as minhas necessidades e assim, quando você erra muito novo, quando você toma umas